Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Saber Pensar. Eu sou Matheus Assunção e no vídeo de hoje, a pedido de algumas pessoas, falarei um pouco mais sobre a organização dos estudos, ao que diz respeito à memória. Para quem não sabe, eu tenho um curso que fala sobre o estudo, um curso que se chama Modo de Conhecer e Estudar. Para quem quiser saber mais e ter um método, um modo, correspondente à nossa própria natureza, para ter resultados efetivos sem contrariar quem nós somos, confira este curso, para que você tenha mais informação sobre este assunto e outros, e muitos outros, que vão desde a própria constituição da natureza humana até questões fisiológicas e psicológicas. Então, neste vídeo de hoje, vou abordar o tema de modo bem específico, aqui o tema da memória, a organização da memória na via de estudos. Deixe seu comentário aqui neste vídeo, se eu gostei, e compartilhe com as pessoas que você acha que talvez seria algum proveito com este conteúdo. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é que a memória ela não é conhecimento. Definitivamente, a memória não é conhecimento, não é inteligência. Isso se vê pelos diversos métodos que conseguimos encontrar em livros, especialmente na internet, onde o objetivo é muito claro. É dizer, olha, decore tantos nomes em tanto tempo. Decore tantos nomes de leis para um concurso, etc, etc. Então, a memória ela não é conhecimento, contudo, ela ajuda na fixação do aprendizado. Isso é muito claro. E se fizermos de modo correto, podemos ordenar para um conhecimento verdadeiro. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é que não devemos sobrecarregar a memória. É extremamente prejudicial para o nosso pensamento e para a nossa atenção. Nós ficamos com a atenção dispersa, de modo que pode acontecer de ter até problemas de saúde. Há relatos, por exemplo, que a atenção prejudicial ela pode causar até miopia, para você ter noção. Então, a semelhança de como um corpo, ele não deve oprimir, não deve ser oprimido por um corpo morto, ou a alimentação em excesso, ela envenena a alma, assim também acontece com a memória. A memória também pode ser prejudicada pelo excesso de informação, pelo excesso de conhecimento. Então, sem termos em vista de que a memória ela tem um certo limite, ela tem que ser ordenada, de nada adianta nosso esforço de estudo. Se pretendermos memorizar tudo, nada é importante, porque nós vamos ter em mente que tudo devemos guardar. Se tudo devemos guardar, nada é importante. É como uma pessoa que busca marcar todo o livro com um lápis, uma caneta, ou o que seja, aqueles de cores especialmente, marca texto, e ela marca todo o texto. E sendo que a ideia é que você marca o que é importante, faça algumas ligações de um ponto e outro. Quando você marca tudo, você não sabe mais o que é importante. Então, devemos usar a nossa memória de modo saudável, de modo saudável. Devemos gravar o que nos ajudará futuramente. Então, aquilo que não nos ajuda, aquilo que não nos torna capaz de buscar aquelas coisas para poder executar mais facilmente outra atividade futuramente, deve ser esquecido. Devemos guardar só o que é importante. Tudo mais deve ser esquecido. Então, devemos usar a memória para viver e não viver da memória. Use a sua memória para viver, não viva dela. Então, é necessário justamente uma ordenação. Uma ordenação. Outro exemplo, ninguém fica decorando o horário de ônibus à torta e à direita. A gente decora aquele que nós vamos pegar. Quando é necessário, pegamos outro e decoramos o outro horário. Então é necessária uma ordenação.
E em que ordem memorizar, né? Como nós devemos memorizar as ideias que nos aparecem. É bem simples. Devemos guardar aquilo que é o ponto central, né? São as chamadas ideias mestras, né? São as ideias que nos oferecem tudo mais, né? Partindo delas, nós conseguimos chegar às consequências de modo facilmente. Então, são os princípios, né? São os princípios daquela leitura, né? Os princípios daquele livro que nós estamos lendo, os princípios daquele estudo, né, que estamos realizando, né? Em cada matéria que nós estudarmos, tem ideias mestras, né? Todas elas vão ter ideias mestras que vai reger tudo mais. Então, isso é importante porque o pensamento tem a característica de encadear novos pensamentos. Então, à medida que eu tenho um princípio, né, tenho ele em mente, eu consigo daí tirar consequências, né, desses princípios, né? Especialmente se eu já consolidei esse princípio com exemplos, né? É muito importante isso. É aquilo que se diz no Evangelho, né? Ao que tem se lhe dará em abundância. Então, o conhecimento da verdade tem a característica de que a verdade ela oferece uma nova verdade, né? É como uma árvore, né, que oferece frutos e desse fruto tem a semente, eu posso plantar essa semente e daí vai nascer outra árvore. É como se fosse isso. Então, é muito importante ter isso em mente, né? E a memória, né, o que é importante, né, a memória não é tanto a quantidade, tá? É mais a qualidade, a aquisição das coisas que são saudáveis, né? Por isso que, além da qualidade, é importante uma ordenação, né, para que essas coisas que foram adquiridas não fiquem dispersas, não fiquem sem uma ordem, sem uma sistematização, porque mesmo sendo saudável, né, mesmo sendo uma coisa boa, uma qualidade, né, se eu não tiver uma ordem, isso vai se perder com o tempo, né? À medida que eu tenho uma ordem de encadeamento das ideias, né, guardando as ideias mestras de modo sistematizado, né, de modo ordenado, é mais difícil esquecer o pensamento, né, que seja encadeado, né? A sucessão dos pensamentos é mais difícil esquecer, né, uma vez que eu tenho isso de modo muito bem estruturado. Foi assim que os grandes autores fizeram, né? Além disso, deve-se ter uma habilidade de manipulação, né? Não, de nada importa ter muitas coisas, né, que sejam de fato não só aquisição pela aquisição, mas que sejam saudáveis para o conhecimento, né? Ou seja, que tenha uma qualidade real mesmo para eu saber e que seja ordenado, sem que eu saiba, né, manipular essas coisas para que eu consiga ter conclusões, né, que sejam corretas, né? Então, daí é importante ter os instrumentos corretos para poder manipular essas ideias que eu tenho na mente, né? Um exemplo muito simples disso é a própria arte e ciência da lógica, né? Então, aprender explica assimilação e inteligência, né? Uma penetração na matéria de estudo que tem um encadeamento, né? Uma unidade progressiva e rica, né, organizada em vista do conhecimento. Perfeito. Então, são essas as dicas valiosíssimas que compartilho aqui com vocês, né, sobre este assunto. Quem quiser saber mais sobre isso e outros temas com ordem ao estudo e ter resultado na vida intelectual, confira o curso Moda de Conhecer e Estudar, né? Está aqui na descrição. E quem quiser receber um texto sobre esse assunto, confira a nossa newsletter, né? A cada semana tem um texto novo e lá você pode ter acesso a essas coisas e muitas outras. Então, fico por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe seu gostei, seu comentário também, que me ajuda bastante para trazer novos conteúdos. Então, se você também tem alguma dificuldade na ordem do estudo e outras coisas que são mais específicas, compartilhe aí, né, nos comentários, que nós podemos conversar sobre essas coisas. É interessante saber as dificuldades dos outros nessas questões e as soluções que tenho encontrado, porque a gente vai aprendendo também com exemplo, né? Então, fico por aqui, desde já, muito obrigado. Deixe seu like, seu gostei, compartilhe este vídeo
Confira os links na descrição e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.